Olá, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Eu espero que bem. Este é o canal Dinheiro, eu sou o André Godoy. Hoje ainda é dia 15 de agosto de 23. Bom, este vídeo é um vídeo rápido para falarmos a respeito da vitória do Javier Milei, né, lá na Argentina. Uma vitória bacana. Parece que ainda não está definido, né? Ainda não dá para dizer que o homem venceu a eleição, mas a expressividade dos votos que ele recebeu realmente foi incrível. Né? Acho que isso é um bom sinal. Agora, eu também não me animaria. Eu não quero ser estraga prazeres, juro. Mas eu também não me animaria tanto assim é, por uma razão. Eu acho que é possível que esse voto seja um voto de raiva e não um voto consciente. Né? O que significa que há uma chance razoável dos argentinos se decepcionarem com o Javier Milei. Né? Porque o que acontece? Toda vez que você tenta um programa um pouco mais liberal, você vai incomodar pessoas que estavam com uma vida mais ou menos tranquila. Né? E essas pessoas existem na Argentina, claro. Pessoas que estavam e estão de bem com o atual sistema. Porque nem tudo é 100% ruim igualmente para todos. Existem aqueles que se beneficiam. Né? Existem aqueles que se beneficiam de um Estado grande. Eu acho que assim, não é que se beneficiam, mas assim, eles têm a falsa impressão de que eles se beneficiam. No fim, ninguém ganha com um Estado grande. Nem Stalin ganhou com um Estado grande, no fim das contas. Né? Porque o cara teve uma vida que era um inferno, por exemplo. Então, eu acho que Estado grande não é bom para ninguém. Mas tem aqueles caras que têm a ilusão, né? Fala, está sendo bom para mim e tal. Então, essas pessoas, dentro de um eventual governo do Milei, essas pessoas vão ficar muito bravas, né? Porque ele vai, num primeiro momento, desarranjar algumas coisas, desfazer alguns esquemas. Esse pessoal vai ficar bravo com ele, evidente. Agora, o que conta mesmo é a maioria, né? Se a maioria aprovar, no fim das contas, ótimo, né? Se gostarem do governo dele. Agora, por que eu digo que eu me preocupo um pouco? Porque eu acho, para ser sincero com você, eu acho que é uma questão de guerra cultural. Aí eu vou tirar da tumba o falecido professor Olavo de Carvalho. Eu acho que no mundo hoje em dia existe uma guerra de narrativas e as pessoas na maior parte das vezes odeiam o capitalismo, né, o tal capitalismo, nem sabem do que se trata. Nem sabem. Elas não têm a menor ideia do que seja. E elas odeiam. Por quê? Porque hoje em dia as coisas estão sendo decididas num nível de narrativa apenas. Né? As pessoas não sabem exatamente do que se trata. Então, é complicado você ter uma vitória política, mas você não ter uma vitória no campo da guerra cultural, na guerra das narrativas. Né? Isso é fundamental. Fundamental. Seria fundamental, por exemplo, no Brasil, termos tido primeiro uma vitória na guerra do campo, no campo cultural, no campo da narrativa, para depois, então, se eleger um presidente com viés mais liberal. Né? Enfim, não foi isso que aconteceu. E eu não conheço o bastante da história e do povo argentino para avaliar se lá a guerra cultural está pendendo mais para a esquerda ou mais para a direita na vitória. Né? Não sei avaliar. Mas eu tenho um pouco de medo. Tá? Um pouco de medo, assim, medo no seguinte sentido, um pé atrás, sabe? Não sei até que ponto que o povo está preparado para ter um governo que seja realmente liberal. Né? Em termos das propostas, olha, tudo que eu vi esse cara falar até agora, eu assino embaixo, inclusive o fim do Banco Central. Minto, teve uma coisa que eu acho que ele está fazendo besteira, que se ele fizer, ele vai aprofundar a crise argentina, que é essa história de dolarizar a economia do país. Se ele fizer isso, olha, se a Argentina já está mal, se ele de fato dolarizar a economia argentina, aí vai ser. Aí a coisa vai piorar muitos níveis. Né? Podemos até discutir sobre isso em um próximo vídeo. Por que a dolarização terminaria de destruir a Argentina, se é que isso é possível. Né? Fora isso,
eu acho que as propostas dele são perfeitamente realistas, possíveis de serem cumpridas. Não vejo nada de errado, nada de louco, nada demais. Claro, a imprensa já está gritando, é evidente, a imprensa está fazendo o papel dela, né, de capanga dos bandidos. É basicamente isso a imprensa hoje em dia, em qualquer lugar do mundo, né? Então até aí também nenhuma surpresa. No fim das contas, acho que o saldo é positivo. Eu tenho esperança de que, inclusive, ele vencendo lá, se ele tiver a oportunidade de fazer um bom governo, e se ele não cometer o erro de dolarizar a economia argentina, acho que, inclusive, ele tem chances de entregar um bom resultado num curto tempo, assim, num curto período. Acho que é perfeitamente possível, assim. Porque a Argentina está tão na lama que o mínimo de acertos que você fizer já vai, né? O povo já vai começar a respirar aliviado. Eu acho que tem uma chance boa, sim. É só ele só não fazer nenhuma loucura, repito, como, por exemplo, dolarizar a economia do país. Tá? E para encerrar, eu deixo aqui com vocês uma piada antiga pra caramba, muito antiga, mas que eu acho um barato, ela não ficou datada até hoje. A piada diz o seguinte, que no mundo existem 4 tipos de países. Os desenvolvidos, os subdesenvolvidos, a Argentina e o Japão. Tá bom? Até mais, gente. Um abraço.